Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 6 de julho. Vamos então conferir o cardápio de notícias do dia. A tão aguardada votação da reforma tributária está prevista para hoje. Ministra do Turismo deve entregar carta de demissão à Luna nesta quinta-feira. Nos destaques internacionais, polícia russa invade instalações do chefe do Grupo Wagner e encontra perucas, marretas e ouro. E ainda, temperatura global bate segundo recorde seguido na semana. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Depois de quase 30 anos, a Câmara dos Deputados pode votar a reforma tributária a partir de hoje. A matéria é considerada por especialistas uma das medidas de maior impacto para a estrutura econômica do país. Vamos ver. O presidente da Casa, Arthur Lira, levou o tema ao plenário para o amadurecimento dos debates. E já existe a expectativa de que o tema possa ultrapassar os 308 votos necessários para aprovação. O coordenador da reforma tributária, o deputado federal Reginaldo Lopes, estima cerca de 370 votos na aprovação da matéria e também pretende que ela seja votada nos 2 turnos já nesta quinta-feira. Nos últimos dias, articuladores se reuniram com os governadores, prefeitos e setores da sociedade para alinhar as divergências. E as principais se concentravam nos estados e estão relacionadas ao Fundo de Desenvolvimento Regional e ao Conselho Federativo. O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, indicou a manutenção do Conselho na reforma, mas o parlamentar admitiu mudar suas regras de governança para atender aos estados, que perderiam o poder de arrecadar, mas ainda poderiam fixar regras e normas. A espinha dorsal da proposta é a implementação de um imposto sobre o valor agregado, o IVA dual, que será dividido entre 2 impostos, um federal e outro regional, de estados e municípios, e vai substituir 5 tributos hoje existentes: o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Especialistas estimam que esse novo tributo unificado deve ser de 25%, mas a alíquota ainda não está definida e será regulamentada após estudos da Receita Federal. A cifra deverá ser suficiente para manter a arrecadação com proporção do PIB atual. E segundo o texto preliminar, a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional vão ter seus benefícios fiscais mantidos. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, publicou um manifesto pedindo a aprovação da reforma tributária. O documento é assinado por 138 entidades e afirma que o Brasil tem pressa. E o Senado aprovou na noite de ontem o Marco das Garantias, que está sendo considerado como fundamental pelo governo para reduzir o custo dos empréstimos aqui no país. Mas a situação não é tão simples assim como parece. Vamos ver. O projeto havia sido encaminhado ao Congresso em 2021, no governo do então presidente Jair Bolsonaro. Nesse novo marco, é previsto, entre outros pontos, que o mesmo bem, como por exemplo um imóvel, possa ser usado como garantia em mais de uma operação. Mas, como na legislação atual não é possível usar o mesmo bem em garantia em mais de uma operação de crédito, no novo marco de garantia, se, por exemplo, um bem for avaliado em R$ 200 mil e a dívida somar 50 mil, será possível usar os R$ 150 mil restantes do bem para dar em garantia em outros empréstimos. Além disso, a proposta libera bancos e outros credores para executar dívidas sem a necessidade de passar pela justiça, como ocorre hoje. O aval para o uso mais amplo da via que dispensa a justiça foi incluído pelo relator do texto, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Uma das justificativas para a aprovação do marco de garantias é a tentativa de desafogar o judiciário, que hoje tem nas ações de execução o seu maior gargalo. Alguns levantamentos usados pelo governo indicam que casos do tipo representam 43% dos processos judiciais no Brasil.
Mas, para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, essa aprovação é um risco para o consumidor e pode resultar em um aumento do endividamento das famílias. Na avaliação do IDEC, o projeto não evidencia os critérios que deverão ser atendidos para assegurar a concessão responsável do crédito. A explicação é que no projeto faltam regras mais claras para evitar conflitos futuros, em casos de a inadimplência comprometer o direito sobre o mesmo imóvel. Mas, pelo lado do governo, a expectativa é boa. Para o Ministério da Fazenda, a aprovação fará com que o custo do crédito caia diante da possibilidade de que o credor não precise recorrer à justiça caso a dívida não seja paga. Além disso, uma outra expectativa do governo é que a flexibilização facilite o processo de tomada de bens e de realização do leilão. Isso deve ter um impacto na redução da inadimplência, que é um dos principais componentes do chamado spread bancário, diferença entre o custo de captação das instituições financeiras e os juros cobrados nos empréstimos. Presidentes de 6 partidos da base governista, incluindo o PT, apresentaram no Senado Federal um pedido de abertura de processo de investigação sobre a conduta de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. O pedido foi apresentado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na tarde de ontem. O objetivo é responsabilizar Campos Neto por um suposto descumprimento da lei que estabelece a autonomia do Banco Central. O documento foi articulado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e leva a assinatura de presidentes de outras 5 legendas: o PSB, o PV, o PCdoB, a Rede e o PSOL. Os partidos pedem que Campos Neto apresente justificativas técnicas para manter a taxa de juros do país em 13,75% ao ano. O presidente do Banco Central vai ao Senado no dia 3 de agosto para prestar, então, os esclarecimentos. E o INSS tem uma fila com mais de 1.700.000 pessoas esperando resposta aos pedidos de benefícios. O governo apresentou nesta quarta-feira um novo projeto com a intenção de reduzir esse tempo de espera. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. Vamos ver. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou nesta quarta-feira, durante o lançamento do Portal da Transparência da Previdência Social, que o governo está trabalhando para reduzir o tempo de espera na fila do INSS. O objetivo é que até o final deste ano, os pedidos de aposentadoria e outros benefícios junto ao INSS não levem mais de 45 dias na análise. Atualmente, mais da metade dos pedidos levam entre 46 e 180 dias para terem uma resposta. No mês de junho, a fila do INSS passou de 1.700.000 pedidos. Carlos Lupe destacou o comprometimento dos servidores do governo federal, que tem realizado mutirões em todo o país, inclusive nos fins de semana, para analisar e agilizar a fila do INSS. Carlos Lupe também anunciou nesta quarta-feira que o bônus de gratificação para os servidores será retomado. Este bônus vai ter uma nova modelagem e será pago de acordo com o aumento da meta diária de cada servidor. Essa gratificação será concedida através da publicação de uma medida provisória, o que deve ocorrer na semana que vem. E a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deve entregar hoje ao presidente Lula sua carta de demissão. O deputado federal Celso Sabino é o mais cotado para assumir o cargo. A reunião da ministra do Turismo, Daniela Sabino, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está marcada para as 15 horas no Palácio do Planalto. A informação foi passada pelo prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, que é marido de Daniela. Daniela apresentará uma carta colocando seu cargo à disposição, agradecendo o espaço do governo e dizendo entender o momento político que exige sua saída da pasta. A expectativa é que o deputado Celso Sabino, do União Brasil, seja indicado para substituí-la. A troca é esperada há semanas e atende uma reivindicação do União Brasil, após Daniela pedir desfiliação da legenda. A mudança no ministério também serviria para o governo acelerar a aprovação das pautas econômicas que estão em negociação no plenário da Câmara dos Deputados.
A Polícia Federal faz buscas e investigação contra supostos financiadores de tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília no ano passado. Agentes cumprem 6 mandados de busca e apreensão no Pará, Mato Grosso e no Distrito Federal. A Polícia Militar do DF detonou o explosivo após o artefato ser encontrado pelo motorista do caminhão-tanque no dia 24 de dezembro de 2022, relembrando o fato. A polícia prendeu um suspeito. A tentativa de explosão não impactou as operações no aeroporto JK. Os alvos são investigados pelos crimes de atentado contra a segurança de transporte aéreo e crime de atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública. E a Polícia Civil investiga o furto de 2 fontes de césio-137 de uma mineradora em Nazareno, Minas Gerais. O caso também é investigado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear do Governo Federal. De acordo com a mineradora AMG, a polícia e os órgãos de fiscalização foram acionados assim que eles deram falta do equipamento no dia 29 de junho. Desde então, o mistério permanece e ainda não existem suspeitas de onde as fontes possam estar. Os equipamentos furtados são de césio-137, confeccionadas em material cerâmico. As duas são duplamente encapsuladas com aço inoxidável e blindadas externamente em aço inox, resistente ao impacto, com atividade individual de 5 MCI, compostos que contêm o iodo como elemento radiopaco, que, quando introduzidos no organismo, permitem aumentar a sensibilidade das imagens radiográficas. Segundo a mineradora, quando estas fontes são utilizadas em medidores de densidade de polpa, elas não apresentam riscos. Apesar disso, o manuseio inadequado pode acarretar risco à saúde. Segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, apesar das fontes serem de césio-137, elas têm atividade cerca de 300 mil vezes menor do que aquela do acidente de Goiânia, considerado o maior acidente radiológico do mundo, em setembro de 1987. Ainda segundo a comissão, estas fontes são classificadas como não perigosas pela Agência Internacional de Energia Atômica. Porém, é importante continuar as buscas para recuperá-las e prevenir exposições desnecessárias. Em uma nota oficial, a mineradora AMG lamentou profundamente qualquer preocupação que possa causar às comunidades vizinhas, como a segurança e o bem-estar de todos. E também garantiu que não medirá esforços para resolver a situação o mais breve possível. Veja a seguir, polícia russa invade instalações do chefe do Grupo Wagner. E ainda, temperatura global bate segundo recorde seguido na semana. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo. 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília, voltamos com os destaques internacionais. Polícia russa encontra perucas, armas e dinheiro em uma sede do chefe do grupo paramilitar Wagner, que ainda está na Rússia, em São Petersburgo. Vamos conferir como foi essa ação. A mídia estatal russa publicou um vídeo de uma suposta batida policial no escritório e residência de Yevgeny Prigozhin, em São Petersburgo, intensificando essa aparente campanha de propaganda contra o chefe mercenário do grupo Wagner. A operação policial apreendeu um estoque de ouro, dinheiro e perucas, junto com armas e vários passaportes, aparentemente pertencentes a Prigozhin sob diferentes pseudônimos. Especialistas e defensores dos direitos humanos dizem que as autoridades russas têm um padrão de fabricar processos criminais contra os adversários políticos do Kremlin. E o governo norte-americano afirmou que quer a Suécia na OTAN. Joe Biden reiterou a importância dessa união ontem, uma semana antes da próxima cúpula da Aliança Atlântica, prevista para acontecer nos dias 11 e 12 de julho, na Lituânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, repetiu nesta quarta-feira que quer que a Suécia ingresse na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN.
O democrata recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, uma semana antes da cúpula da aliança. Também estamos preparados para a cúpula da OTAN na próxima semana e quero reiterar que os Estados Unidos apoiam totalmente a adesão da Suécia à OTAN. E o resultado final é simples. A Suécia vai tornar nossa aliança mais forte e tem o mesmo conjunto de valores que temos na OTAN. Estou ansioso pela adesão. Assim como muitos de seus aliados, os Estados Unidos querem que a Suécia entre na Aliança Atlântica antes de sua próxima cúpula, que será realizada na Lituânia em 11 e 12 de julho. A Finlândia foi incorporada em 4 de abril, mas a Turquia, que deu luz verde à entrada de Helsinki na OTAN, está bloqueando Estocolmo. O motivo é a posição da Suécia com relação aos movimentos de oposição curdos, como o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK. A Turquia inclui o PKK em sua lista de grupos terroristas. Ao menos 25 pessoas morreram e 17 ficaram feridas após um ônibus cair de um barranco de mais de 25 metros de profundidade no México. As causas do acidente vão ser investigadas pelo Ministério Público. As autoridades informaram mais de 25 óbitos e outros 17 feridos no acidente. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 6 pessoas foram resgatadas inconscientes e em estado grave quando foram levadas para o hospital. O veículo passava por uma área montanhosa no estado de Oaxaca, no sul do país, durante o trajeto Cidade do México, Santiago de Ossondúa. O Ministério Público local informou que foi aberta uma investigação para apurar as causas do acidente, que a princípio aparenta ter sido por uma falha mecânica. Segundo a imprensa, o coletivo teria perdido os freios e caiu no precipício ao tentar fazer uma curva. E olha só essa notícia, pelo segundo dia seguido, o planeta bateu recorde de temperatura média mais alta já registrada. Especialistas estimam que essa marca de dia mais quente da história poderá ser quebrada várias vezes ainda em 2023 por conta das ondas de calor intenso e duradouro no verão do hemisfério norte. Vamos ver. Nesta segunda-feira, o planeta Terra atingiu a temperatura global mais quente desde o início dos registros, 17,01 graus Celsius. Nesta terça-feira, os termômetros subiram ainda mais, chegando a 17,18 graus Celsius, de acordo com dados dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos. Recordes esses que não são motivos de comemoração, e sim de preocupação. Esses números são frutos da ação do El Niño e do aquecimento global. Nos Estados Unidos, o Texas e o Sul sofreram uma onda de calor brutal no final de junho, com temperaturas de 3 dígitos em Fahrenheit e umidade extrema. As altas temperaturas no México mataram ao menos 112 pessoas desde março. Uma forte onda de calor na Índia matou ao menos 44 pessoas em todo o estado de Bihar. Consequências climáticas que se estendem até a China, por exemplo, que também experimentou várias ondas de calor intensas e registrou o maior número de dias quentes, onde a temperatura máxima diária ultrapassou 35 graus Celsius durante um período de 6 meses desde o início dos registros. À medida em que a crise climática se intensifica, os cientistas têm certeza de que ondas de calor recordes devem se tornar mais frequentes e mais severas. É preciso se atentar à queima de combustíveis fósseis, já que esse número, para o mundo todo, representa perdas de vida e de meios de subsistência. Após ter expelido fumaça e cinzas que alcançaram uma altura máxima de 5.500 metros acima da cratera no início da semana, o novo processo de erupção do vulcão Ubinas, no Peru, fez com que o país tomasse medidas urgentes. A medida foi tomada diante do perigo iminente de um novo processo de erupção que começou em 24 de junho. O Conselho de Ministros aprovou a medida de caráter preventivo após o aumento das explosões e liberação de cinzas nas últimas horas. O decreto irá vigorar por 60 dias e compreende os distritos da região de Moquegua, a aproximadamente 1.100 quilômetros de Lima. As autoridades não revelaram em quais povoados irá vigorar o estado de emergência. O Ubinas entrou em erupção novamente depois de 4 anos, o que levou as autoridades a elevar o nível de alerta de amarelo para laranja. Enfim, a Meta lançou o Threads, a nova rede social que promete competir aí com o Twitter e que registrou a entrada recorde de 2 milhões de usuários em apenas 2 horas.
Vamos lá, bem-vindos a Threads, escreveu o diretor-geral da Meta, Mark Zuckerberg, em sua conta nesta plataforma. Uma postagem que acumulou milhares de likes em poucos minutos. O lançamento nas lojas de aplicativos, anunciado inicialmente para quinta-feira, foi antecipado para esta quarta-feira. O lançamento da Threads chega apenas 4 meses depois que vazaram os primeiros rumores sobre o projeto. Estamos pensando em uma rede social independente e descentralizada para compartilhar mensagens de texto em tempo real, afirmou o grupo em um comunicado enviado à agência France Press. E mais uma rede social surge. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!